Eu quero dominar o meu destino. Eu quero que daqui pra frente as coisas não sejam mais inevitáveis. Eu quero, a partir de hoje, dominar o meu destino. Eu quero que seja um sucesso inevitável. E para isso, você vai precisar entender a maior diferença que existe entre você e o seu sucesso, que é a sua mente contra o seu próprio cérebro, que uma te leva às nuvens e o outro te aterriza no chão. A mente mente, e essa é uma frase não só do Augusto Cury, mas como de outros diversos psicólogos do mundo. A mente mente. Ela te leva para lugares que você nunca viu. Ela te dá emoções que você jamais sentiria. Ela te dá a ilusão de que você está mais perto do que você realmente está. Ela te eleva aos limites do céu e faz você criar coisas que são boas, ficarem extraordinárias, e coisas que são ruins te trazerem o próprio inferno na Terra. Já o seu cérebro, ele é responsável por ser a sua máquina biológica, a fazer a sua neuroquímica acontecer. Ele é o neurotransmissor que percorre as vias dos seus neurônios. Então, ele é a máquina física, biológica. E a mente é um espectro. Ela é metafísico, é algo que você é inteligível. Não tem como você conseguir mensurar com a sua própria mente o que ela é. Já o seu cérebro, a ciência estuda, ela categoriza, ela cria hierarquia, ela cria repartições, ela explica o poder, né? Então isso é o seu cérebro, ele é estudável, né? Ele é reconhecível, apesar de ser uma máquina incrível e que a ciência vai demorar muito tempo para explicar uma porcentagem pequena dele. A gente ainda tem muita noção, comparado ao cidadão grego, ele jamais teria um conhecimento tão avançado como a gente tem hoje. E aí eu te pergunto, será que o conhecimento que a gente tem, que está tão avançado, que está tão à frente do tempo, que está tão já meta, será que ele não vai ocasionar também uma emancipação? Será que ele também não pode ser um motivo de livramento da própria população? Sabe, se o ChatGPT, por exemplo, ele é tão inteligente assim, por que as pessoas não usam para ficar mais inteligentes? Por que elas usam para não precisar usar a inteligência dela? Eu não consigo imaginar um ser humano há 5, 6 mil anos atrás que ele pensasse, não, eu não vou me mudar aqui de local para um rio mais perto, sabe? Não, eu não vou sair para caçar hoje, não. Deixa, eu já tenho uma caça aqui, eu não preciso. Não, todo dia ele fazia a mesma coisa. Todo dia era rito para ele, era rotina, que também deriva ritual. Então era algo diário, era a rota que ele tinha para chegar onde ele queria. Estamos falando da própria população. A própria população brasileira tem uma cultura que deriva de uma cultura de miséria mental, porque nunca tivemos uma pessoa que tirasse a lama dos nossos pés. Que diferente, por exemplo, de Estados Unidos, né? País da liberdade, né? Mas a liberdade, ela não tem nada a ver com algo externo. A palavra liberdade, ou a origem da palavra liberdade, veio uma derivação de dentro do ser humano. Porque o ser humano ele passou a não ter mais liberdade, né? E esse é o único fator, ele passou a não ter mais liberdade quando ele parou de confiar em si mesmo, ele parou de ver quem ele era. Talvez para algumas pessoas é a ilusão do mundo, é o desenvolvimento da política, o desenvolvimento do poder, é lá na Mesopotâmia, na Suméria, as primeiras civilizações. Mas para as outras pessoas que já estão um passo além, e não que eu esteja aqui colocando na mesma caixa espiritualidade e mundo físico, porque apesar de serem a mesma coisa, eles não têm a mesma explicação, mas o mundo espiritual surge primeiro na mente dele. É sempre na mente. A gente primeiro concebe a ideia e depois a gente materializa. Então a liberdade, né, assim como a prisão, porque quando você fala liberdade, você presume que tem uma palavra com o oposto. Não tem como. Se você falar sal, já presume-se o açúcar. Né? Se você falar vida, presume-se morte. Então, quando você fala liberdade, podemos falar cárcere, né? Ou prisão.
Então, quando você já falou estou livre ou sou livre, significa que em algum momento ou alguém não é. Entende? Então, a liberdade que pode ser a sua maior libertação também é o fato de você pensar sobre o cárcere. Tá tudo ligado numa coisa só. E as pessoas, elas pensam, é bom e é ruim. E eu te pergunto aqui, você ainda tá nessa ilusão de que é bom ou ruim? Será que as coisas que você aprende, que o seu cérebro você fica falando, nossa, meu sistema nervoso central, ele me ajuda, ou não, meu sistema nervoso central, ele é ruim, né? Nossa, minha memória, ela é péssima. Será que você é esse tipo de pessoa? Minha memória é ruim, minha memória é mal, né? Porque ela lembra de coisas ruins, ou porque ela não lembra. E você automaticamente coloca isso num julgamento. E faz você liberar coisas no seu cérebro. Presta atenção. Faz você liberar coisas no seu cérebro que você acha que você está brincando com a mente. Mas não. Você está dando uma porrada no seu cérebro e você não está vendo. Então é essa... Aí você fala, Antônio, isso aí que você está falando, de controlar a mente, cara, vai dar muito trabalho. Ou... cara, eu vou perder a liberdade que eu tenho de montar o que eu quiser na minha mente, sabe? Eu gosto de viajar, eu gosto de pensar em riqueza, eu gosto de pensar... Então, esse é o problema. Você tá sempre pensando. Você não consegue parar um segundo pro seu cérebro, e não a sua mente, tá? Você não consegue parar a mente um segundo pro seu cérebro ter um pouco de descanso. E aí o seu cérebro, ele vai te gerar... matéria, que é a biologia, a neuroquímica, ele vai liberar o neurotransmissor que vai fazer a sua mente, e é um efeito cascata, vai fazer a sua mente ficar mais livre para você ter controle. Para quem não me conhece, eu sou o Antônio, fundador do Resgate ao Masculino, e nesse canal falamos sobre a ciência do empreendedor. E em empresa, estamos falando sobre geração de valor, geração de riqueza para a sociedade. E a primeira geração de riqueza está dentro de você. Você precisa ver que você já que você já conseguiu, meu querido. Esse é o pensamento que tem que colocar na sua mente, que é, vou esvaziar a minha mente. No ano de 2026, eu vou esvaziar a minha mente. Eu vou fazer apenas uma coisa que vai gerar todas as outras coisas e eu não vou precisar pensar mais para fazer. Eu não vou precisar raciocinar mais o que eu tenho que fazer. Antônio, eu quero muito começar a ler. Não pensa que livro. Não pensa. Começa, sabe? Abre qualquer coisa esse desafio. Ah, eu tava andando pela praça, eu vi um jornal no banco, eu peguei ali e li. Eu li o departamento, sei lá, de política. Cara, você leu. Você leu, velho. Maneiro. Se recompensa mentalmente. Não, vou me recompensar fazendo alguma coisa, comprando alguma coisa pra mim. Não, se recompensa aqui, ó. Eu estou mais forte. O seu corpo, diferente de um carro, né? Que um carro você usa e ele vai ficar cada vez, né? Vai precisar de manutenções e tal. O corpo não, cara. O corpo, quando você usa ele, quando você esvazia a sua mente ao ponto de você falar, faça isso, e o seu corpo faz agora, sem questionar, e esse é o verdadeiro controle, na verdade, é você falar, eu quero fazer isso e fazer, não está funcionando por conta do excesso de pensamento. O excesso de pensamento faz você regredir tudo aquilo que já está na palma da sua mão. E por isso que, nesse canal, falamos sobre filosofia, psicologia, entre outras ciências, em prol do seu autodesenvolvimento, da sua prosperidade. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta no vídeo se curtiu e até a próxima. Prospera!